É um grande prazer ter você conosco, o programa Família Forte, em mais uma edição, se propondo a discutir de uma maneira muito prática, muito objetiva, problemas relacionados com a família. Seja muito bem-vindo e esteja conosco a partir de agora. Muito gostoso, né, estar com você, e hoje o tema será muito importante. Como formar a identidade dos nossos filhos. E estamos aqui com a pastora super gente boa demais, legal, pastora Dalva Rigonato, pastora e escritora. É um prazer tê-la conosco, pastora. Prazer é meu, Lívia. Gostei muito do convite, me senti muito honrada. Tá, então aí nós estaremos começando a fazer algumas perguntas para ela. Né? Pastora Dalva, a senhora se apresenta, né, nesse início, e o que a gente queria colocar para a senhora que vive isso, a senhora é pastora, escritora, apacenta, qual a importância mesmo dessa questão da identidade? O que é essa identidade? Vamos falar para o nosso telespectador, o que é essa identidade? Então, a identidade se forma muito cedo, né, na vida da criança. Algumas pessoas, como ela se manifesta mais tarde, as pessoas pensam que ela é formada na adolescência, na fase adulta. Não, ela é formada bem na infância, quando a criança começa a falar, já é formada uma identidade. E, às vezes, essa identidade que é formada, ela vai expressar no caráter, ela vai expressar na forma que a criança vai reagir como pessoa, como filho de Deus ou não, né? E até mesmo na sua família, no seu convívio familiar. Só que, às vezes, essa infância, por ser muito pequena criança, às vezes o pai ignora a formação da identidade por achar, né, que ela não está sendo formada naquele momento. Quer dizer que ela tá aprendendo muita coisa mesmo criança. É isso aí que você está falando. Os melhores anos para se ensinar tudo para uma criança é até os 3 anos de idade. E normalmente são os anos mais ignorados. Né? Porque a criança às vezes está muito pequenininha e fala só coisa bonitinha. E muitas demoram a falar. E o pai ignora achando que a criança não está entendendo, que ela não compreende. Mas, na verdade, ela está assimilando tudo. É legal, né, pastora? Quer dizer, você que é pai, você que é mãe, toda essa estrutura familiar está sendo cuidadosamente observada pela criança. Quer dizer, você está formando, é como se você pegasse um cimento bem fresco, né, pastora Dalva? Exatamente. E você colocasse dentro de uma forma. E aquilo que está sendo construído naquele momento não tem como ser construído depois. Esse é que é o problema, na verdade. Exatamente. Não, você deu um exemplo muito bom. Porque para construir algo, primeiro nós começamos com a fundação. Não é? E a fundação ela precisa ser muito bem feita. E o que às vezes os pais eles fazem? Eles ignoram a fundação. E é muito mais fácil você mexer num cimento quando ele está mole. Porque depois que ele endurece, tem como mexer. Mas a dificuldade vai ser maior. Então, a criança, até os 3 anos, ela é um cimento mole. Né? Fácil então, de manusear. Antes de 3 anos, tem muita coisa que a gente pode ensinar para a criança. Tudo. Você pode ensinar tudo. Talvez até os 3, 4, 5 anos ela não consiga assimilar completamente. Mas ela vai assimilar o necessário, o básico, o cerne daquilo. Pastora, assim, dá um exemplo, né, para nós. O que uma criança aprende nessa idade? Assim, os valores da família. Como é que a gente pode ensinar a criança, né? Olha, no dia a dia em casa, ela vai aprender princípios como respeito. Quando ela percebe o pai respeitando a mãe. Ela vai aprender princípios como amor, autoridade, tanto do pai como da mãe. Alguns princípios que talvez não vão ser ensinados, tipo, você senta aqui, que eu vou te falar o que é autoridade. Né? O pai não vai fazer isso, mas ele vai ensinar quando ele respeita a autoridade, quando a mãe respeita a autoridade do pai. É passado para a criança. E, às vezes, a criança precisa, o que ela mais precisa na infância também é uma identidade de filho de Deus, que, às vezes, o pai também não quer ensinar, porque ele acha que o menino vai fazer a sua escolha. Não, meu filho, quando crescer, ele vai escolher a Deus, ele vai aprender a palavra. O pai não entende que a criança ela está assimilando tudo aquilo que ele está passando. Até mesmo coisas simples, do tipo, você precisa nascer de novo. Quem prega no novo nascimento com a criança? De 3 anos. Você fala, não, meu filho não precisa nascer de novo. Meu filho não entende. Ele entende. Ele não vai entender todas as implicações de um novo nascimento.
mas ele entende o que é ser filho de Deus, que é algo muito importante, né, para ela assimilar. Pode falar, pastor Luiz. Porque a gente, quando fala sobre criação de filhos, pastor Adalva, e para você, telespectador, é muito interessante que a gente sempre quer focar o filho, mas a gente não tem como falar sobre criação de filho se a gente não focar os pais. É verdade. E você que me vê aí, eu queria que você despertasse para a sua responsabilidade e para a expectativa que Deus tem em relação a você. Você como modelo, você como referência. Quer dizer, uma criança de 3 anos, pastora Dalva, ela tem a capacidade de entender o que é autoridade. Claro. Ela tem a capacidade de discernir o que é amor, o que é cuidado. Isso para nós parece uma coisa assim que não é muito real. É. Mas a família, então, o contexto familiar, né, pastora? O ambiente da família é muito importante. Muito importante. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. E o guerreiro, ele é aquele que está atrás do arco. Então, quem tem que mirar o alvo é o guerreiro. Se a flecha vai longe ou não, se acerta o alvo ou não, depende do guerreiro. Né? Os pais são esses guerreiros que Deus estabeleceu na família para guardar, para proteger, para direcionar. Né? E às vezes os pais, eles acham que isso vai acontecer depois. Mas muitos pais erram no princípio, na fundação, e depois é mais difícil. A gente ouve muitos pais na adolescência. Meu filho está sem controle. Né? O meu filho não obedece, ele não tem limites. Mas essas coisas, controle, obediência, limites, são estabelecidos na infância. Não são estabelecidos na adolescência. Pastor, eu queria aproveitar e perguntar, então, né, como que a gente pode construir os nossos filhos com obediência? Nós pais somos, então, os guerreiros, né? Somos os líderes dos nossos filhos. Como a gente ensina os nossos filhos a obedecer, a ter os limites? Hoje, numa sociedade que tanta criança é desobediente, tanta criança... Eles é que mandam mais, como a gente não sabe quem que manda, se é os pais ou se é os filhos. Como a gente pode ensinar coisas, né, práticas para a criança ser obediente? Pastora Lívia, eu sempre digo que a criança, ela nasce com a natureza pecaminosa. Então, você pode perceber que um bebezinho, ele bate na cara do pai, ele pega o brinquedo do colega, ele não quer dividir o lanche, ele já nasce com essa natureza. A criança, a primeira coisa, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ter mudança de vida. Né? Ela é uma criatura de Deus, ela precisa se tornar um filho de Deus. Mesmo que você não explique o plano de salvação de uma forma tão detalhada. Mas ela precisa entender que ela precisa aceitar Jesus no seu coração. Coisa simples, ela precisa entender. Depois que ela teve essa transformação, que é a mudança da alma dela, né? Que ela nasceu de novo, ela precisa conhecer os princípios da palavra. Também de uma forma simples. Porque normalmente as pessoas pensam que eu vou formar na criança valores, identidade, ensinando coisas profundas. Eu posso ensinar coisas profundas, que têm muito valor, de uma forma simples. Eu posso ensinar quem manda aqui é o papai e a mamãe, porque a palavra de Deus diz que eu sou o seu guardião. Deus falou que você precisa me obedecer. Está escrito lá na palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais. E aí o pai tem que usar a autoridade que Deus deu para ele, para formar essa obediência. Porque se a criança ela é solta, livre para fazer o que ela quer, ela não tem limites. Mas quem coloca limite? É o pai. Por que às vezes a gente vê algumas crianças pondo a mãozinha na cintura, batendo o pé e falando para a mãe, não vou fazer, ou então você vai fazer? Porque a criança entendeu que ela manda. Né? Quem determina, quem manda, são os pais. Quem mostrou para a criança esse entendimento foi os próprios pais. Os próprios pais, infelizmente. Programa Família Forte, hoje discutindo sobre a importância da formação da identidade da criança. Programa que tem um assunto interessantíssimo. Esteja conosco, daqui a pouco nós voltamos. A
Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Olá, voltando, né? Hoje nós estamos falando com a pastora Dalva Rigonato sobre como criar a identidade dos filhos. Então, vamos voltar aqui, vamos continuar perguntando, né, pastora? Olha só, a questão da influência da escola, dos amigos, da igreja, de toda a rede social, né, na formação dos nossos filhos. Como a gente pode pôr um limite? O que nós podemos permitir que entre na nossa casa para construir os valores? Primeiro, você tem que plantar o valor no coração dele. Porque eu penso que valor, quem estabelece o valor das coisas são os pais. Aquilo que realmente tem valor e aquilo que não tem. Alguns pais, eles passam informações a respeito de valores erradas, do tipo, você está indo para o culto, aí tem um jogo de futebol, aí o pai fica para assistir o futebol. O pai passou um valor. O futebol é importante. O culto não é o mais importante. Quando o pai deixa a criança dormindo, mas ele exige que ela vá para a escola. E ela tem que acordar para ir para a escola, mas para ir para o culto, ela pode ficar dormindo. Ele passou um valor. Né? Então, valores são estabelecidos primeiro pelos pais. A criança tem que entender que ela precisa, ela tem um valor e um propósito de vida. Ela não nasceu por acaso, ela não é filha de Deus por acaso e nem está naquela família por acaso. Existe um propósito de vida para ela, que é servir a Deus. E à medida que a criança tem esse propósito, aí fica fácil as outras coisas. Pastor, então o que a senhora está me trazendo aqui, né, é que muitos pais não dão o exemplo. E sabe que a gente vê muitas mulheres que vão para a igreja e os homens não, né? Então aí o pai fica em casa assistindo televisão e manda, não, sua mãe que vai levar. O que ele também está ensinando, né? Que valor que está passando. E às vezes o pai acha que o simples fato de apenas a criança ir para o culto já basta. Né? Tem muitos pais também que entregam para a escola, entregam para a igreja a formação de identidade, de valor dos seus filhos. Lógico que a igreja vai acrescentar, que a escola, se a criança estuda numa escola evangélica, vai acrescentar, mas a principal pessoa, né, que vai formar isso são os pais. E é difícil a diferença de valores entre pai e mãe também, né? Muito diferente. Porque a mãe, ela é aquela que está mais próxima dos filhos. Mas a mãe também é aquela que reafirma os valores do pai. Né? O pai estabelece como cabeça da família e a mãe reafirma. Então, se o pai ele fala uma coisa e faz outra, é complicado seguir o exemplo. A autoridade até ali. Pastor, é legal que a gente traga para o nosso telespectador exemplos bem práticos. Então, vamos lá, só para a gente recapitular, que isso aí eu acho perfeito. Você que está me vendo, quer dizer, todas as vezes que você fala assim, não, filho, você está cansado, você não precisa ir na igreja, você está dizendo assim, olha, a escola é mais importante que a igreja. Exatamente. A tua vida secular é mais importante que a tua vida espiritual. Exatamente. Você está passando a imagem. Antes de trocar de outro exemplo, algo que eu lembrei sobre isso, hoje os jovens, as crianças, os adolescentes têm tanto trabalho, tanta tarefa, tanta atividade, é inglês, né, são muitas coisas, porque o mundo está muito competitivo e a gente quer que os nossos filhos sejam lá em cima. Então, muitos pais colocam isso como prioridade e aí no final de semana a criança está cansada. Né? Não, agora deixa ele descansar. Não precisa ser líder na igreja, não, porque já está trabalhando demais. E isso está mostrando, né, assim, é interessante, a gente já teve uns dias desse com um casal que eles fizeram isso. Os filhos
estudam muito, adolescentes, 13 anos, 15 anos, e aí final de semana não deixa descansar. Não, vai na igreja só domingo à noite, não vai na reunião de jovens, não. E isso não permite, né, que eles tenham amizades dentro da igreja. Não, além de não fazerem amizades dentro da igreja, eles ainda vão trazer uma cultura mundana para os filhos. Porque o que é o mundo? O mundo é tudo que nos rodeia. A escola também é mundo. Né? Não deixa de ser, não é espiritual. Então, mas nós precisamos estudar. Os nossos filhos têm que fazer inglês? Sim. Eles precisam ser competitivos. Eles precisam ter competência. Então, eles precisam fazer vários cursos? Sim. Mas eu preciso ter prioridade. O que é mais importante? É meu filho ser um the best como profissional? O que vai ficar aqui na Terra? Ou meu filho ser alguém extremamente cheio de Deus, que é algo eterno? Então, eu preciso decidir o que eu quero como pai, o que eu quero deixar, o que eu quero formar. É uma decisão que os pais têm. Quando o pai decide isso que você está dizendo, eles já decidiram. Eu não importa se o meu filho não tiver uma vida com Deus, se o meu filho não for alguém que serve a Deus. Né? A eternidade não importa. Eu estou me importando com agora. Eu quero que ele seja um bom profissional. E ponto. E a visão legal, né, pastora Dalva, é que a gente como cristão saiba que em primeiro vem o reino e depois as outras coisas. E que, na realidade, essas coisas não são antagônicas. Na realidade, nós temos que administrar o nosso tempo. Você, pai, você, mãe. Ensinar os filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos que eles têm que ser de Deus, que eles têm que ter força na igreja, intensidade, e que eles também têm que ter a intensidade na vida natural. Quer dizer, a gente não precisa ficar fazendo competir, a gente tem que fazer uma administração sábia do nosso tempo, né, pastora? É interessante que nós, pais, também precisamos aprender a dividir o nosso tempo. Às vezes a gente também está cansada, não, hoje não vou não. Não, hoje tinha uma reunião, não vou não, né? Não vou ler a Bíblia, não vou ler um livro que vai me edificar. Inclusive, no final, vou mostrar os livros que eu ganhei da pastora Dalva, que vocês vão estar vendo daqui a pouco. Livros que edificam é importante. Mas tem uma história muito engraçada do Luiz, que ele podia contar, né? Do pai dele, como ensinou o tempo. É verdade. Essa história, ela me faz lembrar meu pai, ela até me emociona um pouquinho, né? Meu pai já morreu, mas eu sempre gostava muito de jogar bola no sábado. E aquilo para mim era a melhor coisa da semana. Eu jogava a tarde inteira e num domingo de manhã eu levantei. E eu falei pro meu pai me chamou para ir para a igreja. Eu falei assim, pai, eu acho que hoje eu não vou na igreja não, que eu estou muito cansado. E meu pai falou assim, é verdade, meu filho, você está muito cansado? Vamos fazer o seguinte, no sábado que vem você fica em casa e não joga bola para domingo você amanhecer mais descansado. E eu entendi perfeitamente aquela mensagem, quer dizer, eu entendi perfeitamente que eu só poderia ter o meu futebol no sábado se eu estivesse valorizando em primeiro lugar a igreja. E isso é algo muito forte para nós como pais. Eu vejo, pastora Dalva, eu queria que a senhora compartilhasse também, a senhora como pastora, essa questão das famílias, dos pais reclamando que os filhos não querem a igreja, quando os pais não valorizam. Como é que nós fazemos com isso, pastora? Tudo é formado como nós começamos lá no início, na infância. O seu pai formou em você um valor. Depois, você me contou aqui já em off, que você teve um momento na sua vida que você estava muito cansado, mas que você falou, nós vamos à igreja. Por que que hoje você tem esse princípio? Porque foi formado lá atrás. Né? Foi algo que o seu pai... A gente passa para a nossa família, de geração em geração. De geração em geração. Foi impresso no seu coração. Então, tem coisas que são impressas na infância que nunca vão sair do nosso coração. E algumas pessoas, eu já ouvi isso, de algumas pessoas que se afastaram da igreja e elas falavam que elas passavam na porta da igreja e falavam, gente, aqui é meu lugar. Porque a infância dela foi na igreja, marcou. Tá lá no coração. Então, assim, eu penso que pais, que eles não têm compromisso com o Senhor, não falo com a igreja. A igreja é um lugar onde nós vamos para nos reunir, para louvar o Senhor. Mas elas não têm compromisso com o Senhor, ela não vai ter compromisso com o pastor, nem com a reunião, com os irmãos. Porque tem gente que fala, né, eu tenho compromisso com o Senhor, mas eu não tenho compromisso com homens, não. Não tem jeito. Isso. A Bíblia fala que se eu não amo a Deus, se eu não amo as pessoas que eu vejo, como que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? É uma hipocrisia, né? Isso, olha só, então a senhora respondeu aí para nós como que nós conseguimos colocar um limite no que o mundo traz. A primeira coisa é eu
mostrar o valor para o meu filho. E uma pergunta, nós estamos quase no final, eu queria que a senhora pudesse dar um tempo aí, de como é que a gente consegue colocar o limite nas redes, na internet, nessa questão toda que está invadindo as nossas casas. Hoje a internet realmente é algo que os pais precisam se atentar para isso. Porque eu acho que crianças, elas não precisam ganhar celular com acesso à internet. Que é o que os pais fazem hoje. A criança, ela não sabe escolher. Quem escolhe para ela são os pais. A criança não sabe escolher. Então, se você colocar na mão dela uma internet, ela vai ter curiosidades que ela vai tentar descobrir. E não é o melhor, né? Que ela descubra através de sites ou da pior forma possível. Então, eu penso que o primeiro são os limites. Pais precisam colocar limites. Então, não precisa dar celular, não precisa colocar computador no quarto, televisão no quarto. Tudo tem que estar debaixo do controle dos pais. Os pais hoje não querem ter controle, eles querem que a criança decida. Hoje eu estava ouvi uma notícia pela CBN, que foi aprovada uma lei ontem que está liberado a televisão. Você pode passar o que você quiser em qualquer horário. E eles colocaram, apenas colocando a legenda, proibido para tal idade. Aí eu te pergunto, os pais vigiam a televisão? Que deveriam vigiar, principalmente agora. Porque seu filho, você não pode simplesmente entregar um controle na mão dele e falar, meu filho, assista. Não, quem escolhe é você. Quem fala para o seu filho, isso não é bom, isso você pode assistir. Aquele colega não é bom, né? Você não vai fazer isso. São os pais. Mas às vezes os pais estão tão preocupados com a sua própria vida que eles esquecem que eles estão formando valores na vida dos seus filhos. Tá certo, nós vamos ter mais um intervalo, o programa Família Forte, um tema importante, a formação da identidade do seu filho. Daqui a pouco a gente volta. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Grande liquidação Papelaria Tributária. Preços sem concorrência. Tudo para o seu escritório ou empresa. Papel, toners, cartuchos, impressoras, copos descartáveis, bobinas, grampeadores. Ofertas imperdíveis. Cartucho HP 662 R$ 39,90. Calculadora Cássio HL4A 13,70. E mais, ofertas imperdíveis de volta às aulas. Caderno capa dura 96 folhas mais Tilibra 4,20. Mochila com carrinho Barbie Rock 169. Grande liquidação Papelaria Tributária. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Programa Família Forte, o programa que veio para abençoar a sua casa, a sua família e trazer para você um momento de reflexão. Será que você tem sido aquilo que você deve ser? Será que você tem trazido a bênção sobre a sua casa? Será que você tem ajudado todas as pessoas que estão do seu lado? Que você aprenda um pouquinho no nosso compartilhar. E hoje nós estamos falando sobre a formação da identidade da criança, tema relevante e importante. E a pastora Dalva Rigonato tem trazido para nós algumas experiências muito interessantes, né, pastora? E eu queria perguntar se a senhora quer deixar alguma mensagem bem prática. A nossa proposta é uma abordagem prática do que é formar a identidade da criança. Olha, pastor Luiz, eu acho tão importante pais que têm revelação de quem eles são e de onde eles querem chegar.
Então, se ele tem essa revelação, ele vai formar no filho o primeiro valor, que é o mais importante da vida da criança. Ela precisa ser uma criança que conhece a Deus. Ela não é uma criança que ouve falar de Deus, que tem uma diferença nisso, né? Muitos pais pregam histórias para os filhos, até contam, né? Elas sabem todas as histórias da Bíblia, mas as histórias não tocam elas. Elas não são transformadas por essas histórias. Quando se fala do que Daniel fez, se fala apenas de uma história, mas não se fala do quem era Daniel. Um homem que amava tanto a Deus que ele abriu mão da sua própria vida para servir o Senhor, né? E não abrir mão dos valores que ele tinha. Essas coisas a criança tem que saber. Então, levar a criança a conhecer Jesus, aceitar Jesus como Senhor e formar nela um desejo de conhecer a Deus cada dia mais, é a coisa mais importante que a criança precisa. É interessante que eu me lembrei como a gente tratava os nossos filhos, ensinando para eles a nossa fé. Né? São coisas práticas. Eu tive umas perdas grandes na minha vida e isso me fez entender que todas as coisas cooperam. Eu aprendi que apesar de tantas lutas, tantas derrotas, eu sentia que Deus estava cuidando, que Deus ia... Porque aconteceu isso na minha história, né? Nós conseguimos vencer, foi uma perda de uma mãe, de uma irmã. E aí, o que eu aprendi? Que Deus fazia a história acontecer de novo. E isso é interessante, que eu percebi que os meus filhos aprenderam isso também. Com as suas então, respostas. com as minhas respostas, diante de situações pequenas, por exemplo. Hoje acabou, eu tinha que comprar alguma coisa, não deu tempo e alguém me ajudou. Então, eu sempre falava, não, mas Deus me ajudou. Olha, Deus deu um jeito, né, disso aqui. Então, isso vai ensinando a criança a ter a fé do jeito que eu também tenho. Você, né? de um jeito prático, você ensinou para elas que Deus cuida assim, de você. Minha pastora, não é ficar, vamos ler assim, ó, não é só assim, É né? claro que às vezes é importante você ter um livro, ler a Bíblia pro seu filho à noite, antes de dormir, gastar um tempo ali com ele, até por causa do relacionamento. Mas, na prática, a criança, ela vai aprender muito mais pelo que ela vê você fazendo, do que o que ela ouve você falando. Falando sobre livros, eu ganhei hoje livros importantíssimos, pérolas aqui, da pastora Dalva Rigonato. Um é A Liderança que Muda a História, não é, pastora? Esse livro fala sobre... Ele fala a respeito de como um líder de criança, ele tem que se posicionar para mudar a história de muitas crianças. Olha só, é o que a gente estava falando aqui, né? O outro, a esposa que ele deseja, o marido que ela precisa, né? Olha, para casais, e uma fase tão difícil, às vezes, de construir um casamento, né? Além do sapatinho de cristal. O que fala? Alguém me disse um dia, esse nome é muito sugestivo, porque eu tô curiosa para saber o que tem além. Sapatinho de cristal. Na verdade, né? foi escrito para formar valores na vida das nossas adolescentes e jovens. Porque às vezes elas vêm do mundo com valores completamente errados. E as escolhas, e continuam tem que aprender a fazer as escolhas certas. Que é uma fase difícil. E o outro que eu ganhei, 2 se tornam 1. E também junto com o pastor Luiz Rigonato. Esse é do pastor, Esse é do né? pastor Luiz Rigonato. Rigonato, esposo. Olha, foi muito gostoso, foi ótimo, edificante. Né? E eu espero que você tenha sido edificado aqui também nesse bate-papo. É verdade, muito bom. Pastora Dalva, muito obrigada, sua gentileza, sua prestimosidade de estar conosco. Que Deus continue a abençoar a sua vida, o seu ministério. E que você, telespectador, tenha despertado para a importância de que seus filhos são como esse cimento fresco que nós falamos no início. São como aquela forma que precisa ser colocada nele. E você tem a missão que Deus te deu. Você tem um papel muito importante. Seus filhos serão aquilo que você disser para eles que eles são. O que você vai ensinar para eles? O que você deseja para eles? Você quer ter um filho abençoado, um filho feliz? Seja um bom pai, seja uma boa mãe. Tenha um modelo que vai conquistá-lo. Que Deus te abençoe, família forte. Te agradecendo muito a audiência e desejando para você que a sua família seja abençoada. Ore pelo seu filho. Ame seu filho. Isso é muito importante, não só você mãe, mas você pai também. E sejam abençoados.